que as entrevistas trouxeram, com que as imagens mostraram, a gente consegue concluir que houve interferência externa, porque isso provoca até um próximo passo na vida desse jogo. O jogo pode ser anulado. Não tem depósito bancário, não tem imagem de alguém entregando alguma coisa, não tem nada, mas tem evidências de que alguma coisa aconteceu. Algo dentro de campo indica a todos nós que houve algum tipo de interferência. Ele parou para pensar num momento em que já não se tinha mais que pensar. Ali já estava decidido. O Bandeira já tinha dado o posicionamento dele, ele tinha o posicionamento dele e já tinha encaminhado a decisão. O árbitro já tinha tomado uma decisão, baseado na indicação do Bandeira. O mordomo da história, por isso que eu estava brincando, o vilão da história o tempo inteiro é o Bandeira. Porque ele marca o impedimento, o Henrique corre na direção dele e diz: fui eu, não foi ele, fui eu, não foi ele. E quando ele diz fui eu, não foi ele, ele pensa: ah, foi você que fez o gol? Então se foi você, você não estava impedido. É o que mais está impedido, inclusive. Aí o Henrique, aí o Bandeira: ah, foi você? Ah, então se foi você, você não está impedido. Beleza, ele transfere para o árbitro e diz: ó, foi o Henrique não estava. Eu acho o Sandro Meirahit muito mais... Eu não vou dizer que ele é vítima dessa história, porque ele é o árbitro principal, ele quem toma conta. Mas acho que ele foi guiado pelas decisões do Bandeira e pela primeira decisão correta, pela decisão equivocada, pela mudança e depois pela indicação, provavelmente indicação externa, de que havia impedimento. Na verdade, é uma sucessão de erros, né? Do Emerson de Carvalho, o assistente, e do próprio Sandro Meirahit. O básico é aquilo: o impedimento está marcado, o árbitro vai junto com o seu assistente, acabou a história. Agora, se deixou influenciar o Bandeira especificamente, ali ó, no momento em que o Henrique vai correndo para cima dele e argumenta e tal, e o Bandeira pensa: poxa vida, então você não estava impedido, e começa toda a lambança, aí não, né? Agora, O sujeito é assistente FIFA. Ele não pode deixar se influenciar por um argumento do jogador que está com a cabeça quente, que sabe que precisa pressionar para tentar ter algum tipo de saldo positivo nessa história. Não, você tomou decisão, você mantém a decisão. Você não é FIFA à toa. Eu acho que há uma diferença, respondendo objetivamente a pergunta do para o ímpar. Se você tiver que responder sim ou não, eu não tenho condições de dizer se houve ou não houve. Eu tenho condição de dizer que eu acho que houve. Mas isso é diferente de eu afirmar que houve. Eu vejo a coisa sob dois aspectos. Acho que há um primeiro aspecto em que, mesmo os que defendem a confirmação do gol, mesmo pelo menos todos os que eu li, todos os que falaram, todos concordam de que houve efetivamente um impedimento. Ponto. Então, essa tese ela está sendo defendida, a aplicação da lei da não invasão, da não interferência externa, para se mudar uma realidade que aconteceu. Então, isso é uma situação para reflexão. O segundo ponto para você defender a lei da não invasão, da não interferência, se sobrepondo à lei do impedimento, que foi a que foi aplicada, na minha visão, você tem que ir até não só até a página 2, você tem que ir até o fim. Quem defende lei, defende lei. Então, você precisa provar que houve a interferência externa. Eu acho que houve. Você acha que houve, você talvez ache que não, sim. Enfim, cada um acha uma coisa. Mas enquanto não apareça uma gravação de alguém conversando com uma o prova, Sandro uma Meira, evidência, uma gravação. Uma coisa concreta. Dadas as condições de hoje, com a prova que hoje é aceita, que é a súmula do árbitro, nós vimos lá, o Sandro Meirahit disse que nada de anormal aconteceu, o que é uma loucura. Mas se ele tivesse dito lá: eu confirmei o gol depois que fui informado pelo quarto árbitro ou depois que o delegado do jogo me afirmou que a decisão foi. Exatamente. Se ele tivesse escrito isso, ele tinha que ser eliminado do quadro de arbitragem, a partida seria anulada, ia todo mundo em campo, alguma coisa grave ia acontecer. Como isso não aconteceu, então, na minha visão, eu acho que você tem que ir você não pode querer a lei, mas se basear, nenhuma justiça é dada com base no que alguém acha. É baseada em provas. Mas vamos então, na condição de... Só para concluir, na minha condição pessoal, na condição de jornalista, eu fico confortável de que a última decisão tenha sido a que refletiu o que efetivamente aconteceu, que foi o impedimento. Agora,
acho que dessa história toda, desse caldo todo que a gente viu, o Flamengo não foi prejudicado. Acho que o Fluminense não pode alegar que foi prejudicado porque ele seria, na verdade, beneficiado de um gol ilegal. Agora, acho que ficou muito ruim para a arbitragem. Isso sim. Não há dúvida que isso mancha, porque o Meirahit demonstrou incapacidade, indecisão. Despreparo. Não se pode, na medida em que não há a possibilidade de juiz eletrônico, você ficar... volta o gol, não volta o gol, para o estádio inteiro durante 12 minutos ali esperando isso. Você tem autoridade, você tem capacidade para estar no jogo. O Bandeira e ele. Mas só com relação à pergunta, gente, claro que teve interferência. Vamos lá, vamos no popular, gente. O que aconteceu? O jogo para. Em 12 minutos, tá o banco inteiro do Flamengo e os jogadores inteiros, todos os jogadores do Flamengo, dizendo a TV deu, a TV deu, a TV deu. O cara tinha informação. Mas você tocou num ponto muito importante. Eu hoje até ia responder ao Paro Ímpar, mas a resposta não é simples. A resposta é, houve interferência externa? Sim. Houve interferência externa. Se ele tomou a decisão com base nisso ou na própria convicção, é outra história, mas acho que tem essa... A interferência externa, ela passou pelo banco do Flamengo. Como, aliás, acontece em vários jogos. Acontece em vários jogos. Sim. É uma prática comum reclamar do juiz dizendo, a TV está dando, já falaram lá pra gente, o pessoal que está vendo em casa ligou. É evidente, alguém já soprou. O que não pode, o árbitro não pode tomar uma decisão baseada em informações que ele recebe de uma terceira parte. Verdade. Ou seja, se o quarto árbitro tivesse dito para ele assim, a TV disse que não foi. E não estou dizendo que isso não aconteceu. Mas isso aí ou uma autoridade acima dele. Agora, não concordo, Barreto. O banco do Flamengo pressionar dizendo que viu na televisão não configura o uso de imagem externa. Porque quem usou a imagem externa foi o banco do Flamengo, que poderia estar dizendo qualquer coisa, Serginho. Então poderia estar dizendo qualquer coisa. A questão é outra, por que Sandro Meirahit mudou o seu diagnóstico? Tá? Por causa da reclamação. Se essa informação veio pelo ponto, ou se ela veio por um torcedor que gritou, Sandro, a TV deu. Se ele tomou essa decisão em função do torcedor, não faz diferença de onde veio a informação. Faz diferença do porquê que ele tomou. Mas nunca aí você está falando de parte interessada. A parte interessada pode dizer o que quiser. O torcedor que grita da arquibancada, o torcedor que grita da arquibancada, ele pode não ter visto televisão nenhuma e pode chutar para pressionar. É Santa, tá na televisão. Tudo bem, então vamos no popular também. O torcedor... Agora, se o quarto árbitro, desculpa, Jada, que é da equipe dele, e não é parte interessada. Eu vi, ou alguém me ligou e disse que viu, e aí não foi impedimento. Aí tem que anular o jogo. Aí leva para o tribunal. Aí é anulação. E eu não estou dizendo que isso não aconteceu. Não dá para comprovar. Agora, que o Banco do Flamengo pressionou dizendo que tinha dado na TV, gente, é óbvio. É óbvio que fez, como todo mundo faz. Deixa eu fazer uma pergunta esclarecedora. Que outra figura dentro da estrutura de arbitragem poderia resolver aquele dilema, se não o auxiliar dele? A relação era entre ele e o auxiliar, nenhum outro que interferisse daria uma informação mais rica dentro das regras do jogo que o auxiliar. O cara que está lá no centro não tem como dar, o Bandeira do outro lado muito menos, o quarto árbitro provavelmente não estava na linha do Bandeira para assinalar alguma coisa. Então, por que ele leva 12 minutos então? Se isso se resolve em 30 segundos. Só esclarecendo aqui, tentando botar os internautas no papo. Se não pode ter auxílio porque os fones de ouvidos, não é boa pergunta, porque o fone de ouvido é para comunicação interna, é só entre eles. A equipe, não é um fone de ouvido que te conecta com o mundo exterior. Não. Ou, pelo menos, não deveria ser. Se for uma regra, uma lei está sendo burlada. A utilidade dele é exatamente para facilitar o trabalho da equipe, em lance, tomada de decisão. E se nenhum outro elemento dessa estrutura que está microfonada ali pode auxiliar, e só os dois, o árbitro e o auxiliar dele que estava na linha, podem dizer alguma coisa, entre eles a coisa foi resolvida daquele jeito. O árbitro, daí eu discordo de ti, Gonza, se me permite, quando você diz que o Fluminense não foi prejudicado. O Fluminense foi prejudicado, sim. Porque erros de arbitragem a gente vê todos os dias em todos os jogos. Esse foi corrigido? Esse foi corrigido. A diferença é que o Fluminense já foi prejudicado, já foi ajudado, já não foi aconteceu prejudicado várias vezes no jogo de ontem.
Em várias circunstâncias dentro do campeonato, o Fluminense já foi ajudado, ajudado entre aspas, prejudicado entre aspas. Mas o nosso tema é o jogo de ontem. Nesse lance, a gente consegue dizer que o Fluminense foi prejudicado? Foi prejudicado porque o Fluminense logo em seguida tem uma decisão mudada pela arbitragem, provavelmente com uma interferência externa. Provavelmente, importante o provavelmente. A partir daí, mas as evidências mostram isso. Porque se tudo entre árbitro e Bandeira estava resolvido, quando o Bandeira pergunta para o árbitro quem fez o gol, o árbitro diz Henrique. Henrique não estava. Pingo. Tá bom. O cara deu o gol. Se essa marcação tivesse valido, a gente estaria aqui hoje no Seleção Sport TV, o jogo provavelmente não teria parado tanto tempo, o árbitro ia correr para o meio e falar, não, marquei, pronto, consultei o Bandeira. Seria só mais um erro de arbitragem. E a gente ia estar dizendo aqui o que hoje? O Flamengo foi prejudicado, porque o gol foi irregular. A gente tem que ir na origem do lance. Mas o meu mundo ideal tem o auxílio eletrônico, o meu mundo ideal tem essa ajuda, o meu mundo ideal tem tecnologia para resolver esse tipo de coisa. Só que esse mundo ideal não está na regra do jogo. Não, e aquela pergunta básica, até em função do que surgiu aqui também. Por quê e por quem, isso também é importante... Se nos dobram. Não, a questão do Sandro. Por quê e por quem? Para mim, essa pergunta a mudança da decisão. É a única que se tem que discutir e onde poderia se chegar a um motivo para se anular o jogo. Por quem? Porque se foi pelo torcedor, se foi pelo Fluminense, se foi pelo jogador do Flamengo, você não pode... Mas é só um entendimento, entendeu? A minha questão é para esclarecimento da tomada da decisão. Se houver uma prova de que alguém... Você está na cadeira do julgador agora. Agora nós mudamos de cadeira. Né? Nós estamos aqui investigando. As evidências... Elas encaminham para a gente pensar que há interferência externa. Agora, você se coloca como julgador. O jogador precisa de prova. Se a interferência externa veio, mesmo com prova, do banco do Flamengo, o Flamengo é parte interessada. Então, aí é questão disciplinar. O árbitro tem que ser punido por ter aceitado a pressão do Flamengo. Barreto, você acha que foi só do banco do Flamengo? Lino, posso fazer uma interferência para ajudar? Quem são aqueles senhores? Qual foi a pergunta que estão aparecendo na tela? Deixa eu responder a pergunta de forma concreta. Olha o Stephen King e os homens de gravata. Eu preciso, inclusive, depois que eu falar, eu preciso chamar uma outra parte para entrar nessa discussão. O que eu posso te dizer, Lino, é que, com todas as evidências que estão aí, é lógico que o Banco do Flamengo se referiu à imagem. Com pleno conhecimento de causa ou não, nem sei. Porque assim, se um passarinho cantar no ouvido de alguém do Flamengo que a televisão deu que foi impedimento vão usar isso como argumento. Impedimento não contestado para pressionar o juiz. Por quem poderia isso, para mim, é muito fácil, e eu acho que é fácil de comprovar. Teve um internauta alegando que tem leitura labial. Acho que isso aí nem é complicado e acho que até o árbitro poderia ter incluído na súmula para facilitar a vida de todo mundo. Agora, se houve interferência de outra parte que não o Banco do Flamengo, é muito mais difícil de comprovar. Se comprovado, vai levar esse jogo a outra instância. Esse jogo vai virar outra coisa. Exatamente. Aí nós vamos estar falando de outra... Já não é mais o lance, se estava impedido ou se não estava. Aí é o seguinte, se houve uso da imagem de TV pela equipe de arbitragem, por alguém da equipe de arbitragem, aí... Eu vou usar só para, rapidamente, a pergunta que você fez ao Barreto. Você acha que houve interferência? O verbo que você usou foi o verbo achar. Ele pode achar que sim, eu posso achar que sim, você acha que não, isso aqui. Muda o verbo para te responder. Desconfio que não foi só o Banco do Flamengo que reclamou. Também. Que avisou. Mas eu não tenho como provar. Eu acho não assim, tenho como provar. É muito factível que a informação chegue ali ao campo de alguém que não é do Flamengo, mas que está vendo a confusão, está vendo que isso não vai acabar, e dá um jeito de avisar. De que o Flamengo interferiu dando informações, mas tenho poucos indícios de que... Vamos saber de alguém que tem que enfrentar... Para dizer que alguém de fora falou ou deixou de falar. Quem é... O Paulo César Vasconcelos participou do Redação Sport TV. É o Paulo César de Oliveira, que vai entrar conosco agora. Antes de dar o boa tarde, eu quero esclarecer o seguinte. Nossa equipe de produção procurou o Sandro Meirahit, que declinou do convite de falar conosco ao vivo. Nossa equipe procurou o Coronel Marinho e recebeu a informação de que a CBF não vai se pronunciar sobre o assunto. Tem a nota aí? Poxa, eu já posso até dar o conteúdo da nota aqui de uma vez, senão a gente deixa para depois. A comissão de arbitragem da CBF não comentará publicamente as atuações individuais de árbitros. A cada rodada, as arbitragens de todos os jogos são avaliadas e, se necessárias, as medidas serão tomadas internamente. Esse é o conteúdo, né?